Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lords e sejam bem-vindos ao Evolution. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o guia completo do Azumarill até que enfim aqui no canal. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! O Azumarill é um Pokémon de dificuldade nova, sua classe é o Allrounder e ele é um Pokémon Melee. Ele possui como status 3 estrelas em Offense e em Endurance, 2 estrelas em meia em Mobility e em Scoring e meia estrela em Support. Ele começa a partida como um Marill e no level 5 ele evolui para o Azumarill. Você começa a partida escolhendo entre o Tackle ou o Bubble e no level 3 você já consegue o outro movimento, tá bom? O Tackle é um movimento onde o Azumarill, né, ele vai dar uma investida, né, bem parecida com o Tackle do Greedent, né, galera? Bem parecido mesmo, que vai causar dano ao Pokémon oponente, né, e também vai deixá-lo incapaz de agir por um curto período de tempo. Exatamente igual ao Tackle do Greedent, tá, galera? E o Bubble é um movimento do tipo área, aonde o Pokémon, né, ele vai atacar, né, com um spray de bolhas em uma área de cone, né, em cone, que vai causar dano aos Pokémons oponentes na área de efeito. Também vai diminuir a sua velocidade de movimento por um curto período de tempo. Esse movimento, né, ele pode ser utilizado enquanto o usuário está se movendo. Entre esses dois movimentos aqui, galera, eu recomendo que vocês comecem de Tackle talvez, ou de Bubble. É porque assim, galera, é bem tranquilo, tá? Até você chegar lá no meio da lane, você já vai ter os dois movimentos, né? Se você jogar com ele na lane, tá? Se você jogar na jungle, aí eu recomendo que vocês comecem talvez de Tackle, tá? Porque aí você já passa a primeira barreira ali, né? A primeira parede para tá chegando no Lillipup. Se você for para as lanes, galera, acho que o Bubble talvez seja a melhor escolha, porque você consegue acertar mais de um alvo ao mesmo tempo, e assim já agiliza o farm, beleza? No level 5, quando você evoluir para o Azumarill, você vai ter que escolher entre o Whirlpool ou o Aqua Tail. O Whirlpool é um movimento do tipo área, tá? Que por um curto período de tempo, tá? 4 redemoinhos de água vão aparecer e vão ficar circulando, tá? O Azumarill. Enquanto você vai se movimentando, ele vai acompanhando você, girando ao seu redor. Se esses redemoinhos, né, acertarem um Pokémon oponente, o redemoinho vai causar dano a ele e também vai recuperar a vida do Azumarill. E se o redemoinho acertar um Pokémon do time oponente, né, ou seja, um player mesmo, ele vai recuperar mais vida do que se você acertasse os minions, sabe? Os bots. No level 11 o movimento sofre o upgrade para o Whirlpool Plus, e aí vai reduzir o cooldown desse movimento e vai aumentar a quantidade de vida que o Azumarill recupera. E o Aqua Tail, galera, é um movimento do tipo Buff, tá? Que vai aumentar a velocidade e a área de efeito dos seus próximos 3 ataques básicos. Esses ataques básicos, né, se eles acertarem a uma distância, né, por causa que ele vai ter uma range um pouco maior, tá, eles vão causar dano adicional, vão recuperar a sua vida e também vai ignorar a defesa, né, os stats de defesa dos oponentes e os escudos que eles tiverem, ok? Golpe extremamente poderoso se você acerta na distância máxima. No level 11 o Aqua Tail sofre o upgrade para o Aqua Tail Plus, e aí basicamente, galera, depois que você ativa esse movimento, né, por causa que ele vai ficar ativo até você utilizar os 3 ataques básicos da sequência. Enquanto ele estiver ativo, os seus próximos 3 ataques básicos eles vão reduzir o cooldown de todos os movimentos do Azumarill se eles acertarem os Pokémons na distância máxima. Entre esses dois movimentos, galera, eu recomendo que vocês estudem e testem bastante os dois e entendam como o personagem funciona, tá? Porque apesar do Azumarill ser um Pokémon de dificuldade novas, que não é muito complicado de você jogar com ele, para você masterizar e jogar da forma correta com ele é um pouquinho mais complicado, tá? Na minha opinião, o Whirlpool funciona melhor para players que querem entrar no meio das fights com o Azumarill e ficar causando um dano residual enquanto vai batendo com seus basic attacks, né, galera? Por causa que ele é um movimento que vai causando dano por tempo e vai recuperando a sua vida também, tá? Então, para builds onde você vai entrar mais no meio das fights, o Whirlpool talvez seja uma opção mais interessante. Já o Aqua Tail para aqueles players que querem talvez pegar os oponentes, né, sozinhos, né,
desprevenidos por conta da habilidade do Azumarill, que é bastante controversa, mas ao mesmo tempo bastante interessante. Depois eu vou falar um pouco sobre ela. O Aqua Tail seja mais interessante, justamente por causa que ele vai causar um dano interessante, e o fato dele recuperar a sua vida e ao mesmo tempo ignorar os efeitos de shields e de defesa faz com que você tenha um dano bastante forte, mas tem que pegar sempre os adversários em um, né, de preferência, beleza? Então fica mais do seu estilo de jogo. Eu, Lordão, acabo preferindo jogar de Whirlpool. Eu acho que pra mim, pro meu estilo, funciona melhor do que o Aqua Tail, mas recomendo que vocês testem os dois. No level 7 vocês vão ter que escolher entre o Play Rough ou o Water Pulse, galera. Play Rough é um movimento do tipo buff, mais um movimento que vai buffar os seus ataques básicos, mas aqui ele também vai aumentar a sua velocidade de movimento, tá? E vai mudar o seu próximo ataque básico. Basicamente, quando você utilizar o próximo ataque básico, você vai performar um avanço, né? Você vai para cima do Pokémon oponente, automaticamente vai começar a dar vários socos nele, que vão causar um dano no Pokémon e vai causar também stun, deixando o Pokémon adversário incapaz de agir por um curto período de tempo. No level 3 o Play Rough sofre upgrade para o Play Rough Plus, e aí basicamente ele vai aumentar ainda mais a velocidade de movimento, né? Quando você utiliza o Play Rough, também vai reduzir o cooldown dele mesmo. E o Water Pulse é um movimento do tipo Ranged, galera, onde o Azumarill vai dar um tiro, né? Com um disparo de água, né? Vai pra frente dele, ok? E esse disparo, quando ele acerta um Pokémon oponente, ele vai diminuir a velocidade de movimento desse oponente e vai causar dano a todos os Pokémons oponentes que estiverem na área de efeito próximos do Pokémon que for atingido, tá? Esse disparo de água, ele vai automaticamente, ele vai bater e rebater para um outro alvo, né, que estiver próximo. Lembrando que ele vai primeiro, tá, a mais um alvo. Então você vai atirar ele, vai acertar um oponente e aí vai para um próximo alvo, incluindo o primeiro alvo, né? Esse disparo de água também pode rebater entre até no máximo 3 alvos consecutivamente, ok? E cada hit vai ter o mesmo comportamento do primeiro, causando dano e diminuindo a velocidade do Pokémon oponente. Enquanto você estiver disparando, tá, a água, né, enquanto ela estiver viajando para chegar no oponente, você ainda vai performar, tá, uma rolada, né? Ou seja, o Azumarill vai rolar para frente, né? Para a direção designada, beleza? No level 13 o Water Pulse sofre o upgrade, ok? Para o Water Pulse Plus, e aí basicamente vai aumentar o número máximo de alvos que o disparo de água, né? Que o Water Pulse pode rebater, beleza? Galera, entre esses dois movimentos aqui já é um pouco mais controverso, aqui já tem um pouco mais de discussão de qual que funciona melhor que o outro. O Water Pulse, na grande maioria, acaba sendo a preferência da galera, porque ele tem um cooldown baixíssimo e vai conseguir ficar causando um dano ali em área, né, em vários alvos ao mesmo tempo. O Play Rough, ele é bastante criticado por causa que ele é um movimento que, infelizmente, no momento que esse vídeo está saindo, ele causa um dano muito baixo, galera. Mas eu acho ele um movimento interessante, justamente porque ele vai para cima do oponente, tá? Ou seja, você vai acertar ele com certeza e você ainda vai deixar ele stunado. Ele é um movimento que, por mais que não cause muito dano, eu acho que ele comba extremamente bem com o Whirlpool, galera. Se esse movimento sofrer um buff futuro, vai se tornar um movimento bastante importante do Pokémon. Mas no momento, eu acho que eu vou recomendar que vocês testem mais o Water Pulse, que é um pouco mais funcional do que o Play Rough, beleza? E no level 9, galera, você vai aprender o seu Unite Move, que é o Unite Move Belly Bash, tá? Movimento do tipo Sure Hit, aonde o Azumarill, tá? Ele vai bater ali na barriga dele, né, 3 vezes, e assim ele vai ganhar um escudo. Cada vez que ele bater, né, na barriga dele, o usuário vai perder um pouco de vida em troca de ganho de ataque físico, galera. Isso é muito interessante. É basicamente parecido, tá, com o movimento Belly Drum que ele mesmo tem nos jogos originais da franquia. Lembrando que você pode se movimentar, tá, enquanto ele estiver batendo na própria barriga. Depois disso, o Azumarill ele vai dar um dash em direção a um alvo, ok, a um Pokémon oponente, e vai dar uma grande investida nesse Pokémon, causando dano no Pokémon oponente e jogando todos os Pokémons atingidos pela investida, beleza?
Esse é um Unite Move bastante bom na minha opinião, ele não causa tanto dano, porém o que o torna um bom Unite Move, tá galera, é o fato do cooldown dele ser extremamente baixo. Ele possui o mesmo cooldown do Pikachu, então você vai conseguir ter basicamente o Belly Bash a cada 1 minuto e meio, basicamente, um pouco menos, né, dependendo do seu desempenho ali na partida e também dependendo do item que você carrega, né, por causa que tem item que faz com que você pegue o Unite Move mais rápido. Isso faz com que o Belly Bash seja um Unite Move balanceado, porém bastante interessante, beleza? A sua habilidade, galera, é o Huge Power e prestem atenção que essa é uma habilidade bastante boa, mas ao mesmo tempo não tão forte assim, beleza? Basicamente, galera, quando você acertar apenas um Pokémon por vez, tá? Com um ataque básico, um movimento ou com o seu Unite Move, este movimento, né, esse acerto sempre vai ser um Critical Hit, galera. Você sempre vai critar se você atingir um Pokémon por vez. No entanto, né, quando este Pokémon acertado, né, ele estiver junto, né, de 2 ou mais, né, ou seja, se você acertar 2 ou mais Pokémons ao mesmo tempo, com um Basic Attack, um movimento ou Unite Move, o seu movimento nunca vai critar. O que torna o Azumarill um Pokémon extremamente forte no X1, porém em Teamfights ele perde o potencial de dano dele. E como Basic Attack, galera, tá? Todo terceiro ataque vai ser um ataque boostado que vai causar dano nos Pokémons oponentes, tá? Em uma área de cone, beleza? É basicamente isso, não tem muitos efeitos, apenas causa mais dano em uma área maior. Agora vamos aos Battle Items e aos Held Items que eu recomendo pro Azumarill, tá galera? E em relação aos Battle Items, tem 3 Battle Items que eu acho que funcionam muito bem para esse Pokémon. O primeiro deles, galera, é como sempre o Eject Button. Como sempre, ele é uma opção bastante viável, né, para todos os Pokémon e pro Azumarill não é diferente. Porém, eu acho que tem 2 Battle Items que funcionam ainda melhor com esse Pokémon do que o Eject Button, tá, galera? Que é o X-Speed. O Azumarill é um Pokémon que é muito importante você estar, né, colado nos oponentes, dependendo da build que você esteja jogando, você precisa acompanhar o passo do oponente, tá? Esse é um Pokémon extremamente forte no X1. Muitas vezes os oponentes vão estar saindo de perto de você em direção a algum aliado dele, tá? E o X-Speed ajuda você a acompanhar esse aliado, visto que o Azumarill não tem uma boa mobilidade em game, tá, galera? Também é um item muito bom para ajudar você a fugir de situações de perigo, já que ele é um Pokémon que não tem movimentos que ajuda ele a sair do meio das fights, beleza? E o outro movimento, né, na verdade o outro item que é muito bom para ele é o Full Heal, aí basicamente com uma premissa bem parecida do X-Speed, mas aqui é para você não ser parado, né, por status condition ou por hindrances por um curto período de tempo, porque você vai querer fazer o seu jogo, você vai querer pressionar os adversários e o Full Heal garante que você não vai ser parado e assim você vai estar né, você vai estar podendo causar todo o dano que você pretende causar, beleza? E em relação aos Held Items, galera, aqui vamos entrar em um ponto bastante complicado para o Azumarill. O Azumarill é um Pokémon que muita gente roda muito Battle Item, né, diferente. Na verdade, muito Held Item diferente. Não tem, basicamente, uma receita de bolo como muitos Pokémons têm, sabe? Que é bem básico, são sempre os mesmos itens. O Azumarill, como ele é um Pokémon recente, ele ainda está sendo bastante estudado e muita gente roda muita build diferente. Então, galera, eu vou estar recomendando aqui qual a build que nos meus testes eu tive um desempenho um pouco melhor, tá bom? Mas eu vou estar recomendando vários Held Items para vocês estarem testando, tá? Porque vai que vocês descobrem uma build melhor do que a minha e aí vocês conseguem fazê-lo funcionar ainda melhor, beleza? Eu vou estar falando primeiro de 2 itens que, na minha opinião, né, na minha experiência com o Pokémon, foram itens que me ajudaram muito a fazer com que esse Pokémon funcionasse melhor, tá? Que primeiramente é o Attack Weight e a Bud Barrier, tá, galera? O Azumarill é um Pokémon que conforme você for jogando, vocês vão notar que ele tem menos dano do que ele aparenta ter. Mas não é por causa que ele não tem dano, galera, é justamente por causa da habilidade dele, onde no X1 você vai ter um dano extremamente alto, porque todo o dano que você causar vai critar, mas em Teamfight ele perde muito do potencial de dano dele, tá? Justamente porque ele nunca vai causar crítico. Por conta disso, o Attack Weight vai ajudar você, tá, a aumentar o dano do Azumarill ainda mais, principalmente nas Teamfights, que na minha opinião é onde você vai participar mais de lutas, né?
Principalmente se você estiver jogando em um meta de 2-1-2, vai ser bem difícil você tá pegando pokémons isolados, a não ser que você jogue na jungle, que esse pokémon funciona muito bem. Então o Attack Rate dá uma compensada no dano que esse pokémon muitas vezes vai faltar, né? Tipo, que ele não vai ter. A Bud Berry é muito importante para ele, na minha opinião, por conta da vida dele, que também ele é um pokémon que, apesar de ser um all-rounder, ele também tem menos vida do que ele aparenta ter, galera. Ele é um Pokémon muito esquisito, na minha opinião. Às vezes parece que ele não tem dano suficiente, às vezes parece que ele não tem vida, né? Que ele não tem resistência o suficiente. A Bud Berry então vai ajudar o Pokémon nesse ponto, tá, galera? E também por causa do Unite Move que ele tem quase toda hora, então é bem importante você dar o shield para os seus aliados, beleza? E já no terceiro slot de item, galera, aí já vai ficar a critério de vocês. Tem vários itens que eu acho que podem funcionar. Eu vou passar todos eles e qual que eu consegui aproveitar melhor, tá, galera? Primeiro, o Weakness Policy foi o que eu consegui aproveitar melhor, porque basicamente vai ser um misto dos dois primeiros itens, né? Porque a Weakness Policy, conforme você vai apanhando, né, você vai recebendo dano, você vai aumentando o dano que você causa. Então meio que ele é um misto entre o Attack Rate e a Bud Barrier. Você vai estar sempre no meio das fights, dependendo da build que você está jogando, e aí a Weakness Policy vai aumentando o seu dano conforme você vai apanhando. Pra mim, funcionou muito bem. Mas outros Held Items que também funcionam muito bem pra ele. Muscle Band, como sempre, tá? Pra estar aumentando o seu ataque e a velocidade dos seus Basic Attacks. Esse é um Pokémon que bate muito por Basic Attacks, então dependendo da sua build, o Muscle Band funciona muito bem. Tem muita gente, galera, que tá usando o Scope Lens. Eu já não gosto muito do Scope Lens para ele, mas aí foi uma questão de gosto mesmo. A maioria dos players que eu estou vendo, eles usam o Scope Lens, porque basicamente ele vai aumentar o dano do seu crítico. E esse é um Pokémon que no X1 sempre crita, então assim você vai potencializar ainda mais o dano dele. Porém, em teamfights, a Scope Lens basicamente vira um item inútil, né? Porque em teamfight você não vai critar, né? Se você acertar 2 ou mais ao mesmo tempo. E aí a Scope Lens se torna um item inútil. E é por isso que eu não acabo gostando tanto dele nesse Pokémon. Mas aí vai depender mais do seu estilo de jogo, tá? Do que do item em si. E por último, galera, o Focus Band eu acho que também funciona muito bem. O Azumarill também funciona muito bem para ser um Pokémon mais defensivo, né? Que vai causando dano por tempo, mas vai resistindo bastante. Então ajuda bastante o Pokémon nesse quesito. Beleza? Agora vamos às recomendações de builds que eu recomendo, tá, galera? Para vocês testarem no Azumarill de vocês. A primeira build vai ser uma build, tá? De Azumarill de Whirlpool e Playrough, ok? Nessa build aqui, os itens, tá? É o Attack Wave, Bud Barrier, e eu vou estar recomendando como terceiro item o Weakness Policy, que eu gostei bastante de usar no Azumarill, tá? Mas vocês podem estar trocando o Weakness Policy, tá? Pelo Focus Band, Muscle Band ou até mesmo o Scope Lens, aí vai, tá? Da preferência de vocês, mas eu recomendo mais o Weakness Policy e o Focus Band, beleza? Como movimentos, galera, se vocês quiserem, vocês também podem estar utilizando o Water Pulse no lugar do Playrough, sem problema, né? Tem muita gente que não gosta do Playrough, eu já acho ele um pouco mais interessante para essa build aqui, tá? Porque, galera, é o seguinte, na minha opinião, esses dois movimentos, eles combam muito bem. A principal força, né, do Azumarill basicamente vai ser você pegar os adversários que estiverem sozinhos, né, ou seja, mal posicionados, batendo com o seu Whirlpool, que vai dando dano, né, em área por bastante tempo, né. E o Playrough é um movimento que ele te ajuda a se aproximar desse oponente de uma maneira até que um pouco safe. Porque você vai causar stun nele, enquanto você vai estar causando esse stun, o seu Whirlpool, né, vai dando dano. Então é bem interessante. O combo basicamente é você ativar o Whirlpool antes de entrar nas fights, e aí você avança, dá investida em um inimigo com o Playrough, ok? Ele vai tomar dano do Whirlpool, do Playrough, que é verdade, não dá muito dano, né? Na atualidade que esse vídeo tá saindo, Playrough causa um dano extremamente baixo, tá? Mas eu acho que ele vai ser logo buffado, então não descartem essa build logo de cara, beleza? Ela funciona muito bem, mas o problema é justamente aquilo. O Azumarill, às vezes, parece que ele não resiste muito, parece que ele é bem papel, mesmo sendo um all-rounder.
E por conta da habilidade dele, galera, às vezes vai parecer que ele não dá dano o suficiente. É um Pokémon meio complicado. Nessa build aqui, ela é mais focado em resistência e você vai ter que jogar, galera, próximos de aliados, tá? Se vocês forem se meter em teamfights, vocês têm que jogar junto de um aliado. Se vocês conseguirem adaptar a sua gameplay para pegar oponentes isolados, os que estiverem mal posicionados, é assim que você vai conseguir tirar o maior proveito desse personagem, tá, galera? Que ele não é ruim, mas ele não é simples de você fazer funcionar 100%, beleza? Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar dessa build aqui, galera, é em relação ao item de batalha, ao Battle Item. O meu escolhido é o X-Speed para tá dando mobilidade pro Pokémon, porque ele, como é um Pokémon que vai causando dano, né, aos inimigos que estiverem colados nele, graças ao Whirlpool, às vezes é interessante você conseguir manter, basicamente a movimentação do oponente. Então, basicamente você vai tentar colar nele e o X-Speed vai te ajudar a manter o pacing, né? Ou seja, o ritmo de movimentação, e assim você vai conseguir tirar mais proveito dele ainda. O X-Speed também te ajuda, no caso, a escapar das fights, né? Quando você estiver sendo perseguido, você pode estar utilizando ele para se locomover, né? Para estar ficando mais safe, né? Para você tá correndo para um local de segurança, tá? O bacana também do Play Rough é que ele também te dá uma mobilidade, ele aumenta a sua velocidade de movimento. Então o Play Rough com o X-Speed acaba sendo interessante nesses momentos. Já a segunda build, galera, é uma build de Aqua Tail e Water Pulse com os mesmos Held Items e o mesmo Battle Item, tá? Nessa build, se vocês quiserem jogar com um terceiro item mais focado em dano, um Muscle Band ou Scope Lens, pode ser, porque funciona um pouco melhor talvez, tá? Nessa build você vai jogar um pouco mais safe, porque como o Aqua Tail é um movimento que você causa mais dano, se você bate um pouco mais à distância, você vai então basicamente ter um pouco mais de espaço entre você e o oponente. Então você consegue garantir um pouco ali, um pouco de segurança pro Azumarill, tá? Só que essa segurança, se você não tomar cuidado, você basicamente não vai fazer muita diferença, porque se os oponentes colarem em você, você vai ter bastante problema, o que eu acho bem complicado de fazer o Aqua Tail funcionar de certa forma, tá? Porque assim, guys, vocês têm que sempre tentar pegar o máximo de oponentes que estiverem isolados jogando com esse Pokémon. O Aqua Tail é muito interessante se você consegue pegar esses Pokémons dessa forma, tá, galera? Mas o mais importante do Aqua Tail basicamente é que você ignora a Shield, tá? Então, se por acaso você estiver jogando com algum oponente, né, contra algum oponente de Score Shield, você vai estar podendo interromper o gol dele simplesmente batendo na distância máxima do Aqua Tail. É por isso que esse movimento é bastante interessante, mas você tem que tomar muito cuidado para conseguir fazer com que esse movimento funcione 100%. O Water Pulse aqui é mais tranquilo de fazer funcionar, tá? Porque é o seguinte, ele vai dando um dano a mais, ok? E o Water Pulse, quando você usa pela primeira vez, você consegue dar uma rolada, né? Para qualquer direção. Então, se você quiser avançar no oponente, você consegue. Se você quiser recuar, o Water Pulse também te ajuda nisso, tá, galera? E para terminar o vídeo, galera, eu quero falar sobre o Belly Bash, o Unite Move do Azumarill. E galera, não tem muito segredo, é um Unite Move bem simples, tá? Basicamente você vai acertar um Pokémon em específico, aonde você vai mirar nele e aí o Azumarill vai direto, né, bater nele, tá? Se você acertar ele sozinho, vai causar um dano incrível, tá, galera? Por causa da habilidade do crítico. Mas se você bater em vários, pelo menos você vai estar stunando. Vale lembrar também que depois que você utiliza o seu Unite Move, tá? Se eu não me engano, o Azumarill vai causar mais dano por um curto período de tempo. O seu ataque vai ficar maximizado. É verdade que você vai perder um pouco de vida, mas o seu ataque vai crescer e vai fazer com que o seu potencial de dano seja muito alto. Mas é aquilo, né, guys? Então tome cuidado para você não estar morrendo muito cedo, porque ele é um Pokémon que, como eu falei, parece que ele não tanca às vezes, tá? Mas mesmo assim, é um Unite Move muito bom, beleza? Ele tem um cooldown extremamente baixo, né, basicamente de 90 segundos, né, exatamente igual ao Unite Move do Pikachu. Então usem e abusem do Belly Bash nas partidas. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do guia completo do Azumarill. Confesso que esse deu um pouquinho de trabalho para fazer,
por causa que o Azumarill é um Pokémon, né, que talvez eu tenha tido a maior dificuldade para estar descobrindo e estudando para ver como ele funciona, tá? Ele não é muito simples, né, tipo, não é um feijão com arroz que a maioria dos Pokémons quando lançam, né, vai ter uma build que se sobrepõe a outra. Com o Azumarill eu não senti isso, galera, então deu uma dificultada, tá, pra tá decidindo qual build que eu mais curti, tá? Mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like para ajudar. Eu tô vendo que as visualizações estão caindo bastante no canal. Então, se vocês puderem dar um apoio compartilhando com os seus amigos, eu ficaria muito grato, ok? E também não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o Evolution a crescer cada vez mais. Muito obrigado por tudo, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Falou!